braço forte, em meu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a tradição nos salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, válido moço, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, nos filhos deste sol resplandente, pátria amada Brasil. Gritando eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda a terra salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, toda vidas estrelada, mediga o verde louro desta câmara, faz do vitória do passado, mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, deteve que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol resplandente, pátria amada Brasil. Desejo boas-vindas ao público presente, aos ouvintes da 102 e aos internautas. Falar que estamos começando nossos trabalhos nesse ano de 2026. Sejam todos bem-vindos. Senhores vereadores, no uso da atribuição que me confere, o inciso 2º do artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, convoquei vossas senhorias para deliberar sobre os projetos de lei números 001, 002, 003, 004 e 005/2026, sendo o último de autoria da Câmara e os demais do Executivo Municipal. E quero também justificar aqui, a ausência dos vereadores Ademir, Lucinha, Max e Gil do Corte, por compromisso já firmado nessa data. E também do vereador Tom, que está fazendo um procedimento de saúde. Peço ao senhor secretário, vereador Antônio Marcelo de Oliveira, que faça a leitura de ofícios protocolados. Bom dia a todos. Ofício 02/2026. Aos cuidados do senhor presidente Itamar Alves Mota. Solicitação do uso de palavra e discussão do projeto de lei 01/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pirapora, o presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, CACS-Fundeb, no uso de suas atribuições, vem solicitar a autorização para o uso da palavra durante a sessão extraordinária do dia 11/2/2026, em que será discutido e votado o projeto de lei 01/2026, que ainda dispõe sobre a reestruturação do Conselho CACS-Fundeb do município de Pirapora. Atenciosamente, Erval Martins Júnior, presidente do Conselho do Fundeb, Pirapora, 9 de fevereiro de 2026. Emenda modificativa ao projeto de lei 002/2026. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei que dispõe sobre a criação da Empresa Municipal de Turismo de Pirapora, EMUTU, para correção de erro material. O prefeito do município de Pirapora, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Pirapora a seguinte emenda ao projeto de lei número 002/2026. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º.
fica criada, a partir da publicação dessa lei, a Empresa Municipal de Turismo de Pirapora, Emutur, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao gabinete do prefeito municipal, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, técnica e financeira. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Pirapora, 11 de fevereiro de 2026, Alexandre Costa César. Senhor presidente, é o que tínhamos de correspondência. Coloca em deliberação do plenário o pedido de urgência especial solicitado pelo prefeito municipal aos projetos de lei número 001, 002, 003 e 004/2026, pedido também feito pela mesa diretora ao projeto 005/2026, conforme normativa do artigo 146 do regime interno da Casa. Com a palavra, a líder do Executivo, vereadora Shirley Ferreira, Shirley da Oncologia. Senhor presidente Itamar, com muita alegria que nós retornamos a esta casa depois de um recesso parlamentar. Quero aqui cumprimentar todos os nobres que estão à mesa, também os servidores, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em especial, quero cumprimentar hoje os nobres Edis e também o nosso grande radialista, comunicador, Rogério Carlos. Não posso também deixar de cumprimentar aqui o Lucas, esse rapaz maravilhoso que arrasa aí nas redes sociais. Senhora presidente, também não posso deixar de cumprimentar a Viviane Sega, presidente do sindicato. Seja bem-vinda. Senhor presidente, hoje praticamente todos os projetos estarão em pauta e o motivo da urgência é porque existe um regimento e vencimento, né, de que esses servidores precisam receber, precisam fechar a folha de pagamento. Então, praticamente, hoje, todos os projetos estarão em pauta, é porque nós temos esse compromisso de vir aqui e honrar, né, essa folha de pagamento dos servidores. Em especial, agora eu quero falar sobre o projeto 001-2026, que atualmente o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb não se encontra com a sua composição plenamente adequada às exigências da Lei Federal 14.103/2020, notadamente no que se refere à inclusão de 2 membros titulares e 2 suplentes, representantes das organizações da sociedade civil. Tal inadequação compromete a regularização formal do colegiado em um momento de fundamental relevância, ocasião em que estamos encerrando a avaliação de prestação de contas do 6º bimestre de 2025 e iniciando o ano legislativo de 2026. Importa destacar, senhor presidente, que é preciso encerrar a análise de contas do exercício financeiro de 2025, até 28 de fevereiro, prazo este no caráter fatal, cujo descumprimento poderá acarretar graves prejuízos ao município, incluindo apontamentos pelos órgãos de controle, restrições administrativas e riscos à regularidade no recebimento de recursos vinculados à educação. Além disso, mesmo após a aprovação desta lei, ainda serão necessários trâmites administrativos internos, tais como publicação do edital, convocatório, nomeação por ato do Poder Executivo, registro junto aos sistemas oficiais. Todo este procedimento demanda tempo, organização e que torna imprescindível a antecipação da tramitação legislativa. Dessa forma, a apreciação deste projeto em regime de urgência revela-se a responsabilidade preventiva alinhada ao interesse público, permitindo assim que o município de Pirapora cumpra rigorosamente os prazos legais, mantenha a regularidade e seus atos administrativos e assegure a continuidade do controle social. Por isso, senhor presidente, pedimos aos nobres edis presentes apoio a este projeto. Muito obrigada pela oportunidade. Alguém quer usar a palavra para deliberar sobre o projeto? Com a palavra, o vereador Domingos.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público que nos acompanha pelas redes sociais e pela 102 FM, bom dia. Também gostaria de cumprimentar o público presente, que seja bem-vindo a esta Casa Legislativa e que este ano seja melhor do que o ano que se passou e que esta Câmara possa aprovar projetos de interesse da nossa comunidade. Senhor presidente, eu estou com a emenda modificativa ao projeto de lei 001/2006. Emenda modificativa 001/2026. O vereador que subscreve com amparo no inciso 3º do artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o inciso 6º do artigo 112 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 001/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CASES, Fundeb, do município de Pirapora, MG. Modifica o capítulo do artigo 15 do projeto de lei número 001/2006, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. Fica revogada a Lei Municipal número 1885, de 21 de maio de 2007, e a Lei Municipal 1999, de 24 de setembro de 2009, bem como as demais disposições em contrário. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo revogar as leis municipais números 1885/2007 e 1999/2009, que se tornou ineficiente e, com a sua revogação, beneficia o interesse público e melhora a ordenação jurídica. Pelas razões expostas, nobres colegas, é que apresento essa proposição, conclamando as vossas excelências pela aprovação da presente emenda modificativa. Sala das Sessões, Enidino Soares de Almeida, 11 de fevereiro de 2026. Vereador Domingos Fonseca Ramos. Senhor presidente, essa é simplesmente uma emenda que é para dar mais transparência e para que os funcionários, servidores públicos, o próprio Conselho e a sociedade, quando for estudar esta lei, vai deparar que a lei 2007, criada em 2007 2009, já foi revogada. Então, para não causar confusão na hora da análise do presente projeto de lei, que se tornará lei em breve. Então, essas são as minhas considerações e peço apoio aos nobres e às nobres colegas pela aprovação dessa emenda, que, a meu ver, é muito importante e dá mais visibilidade e dá mais segurança até para aqueles servidores que vão trabalhar com esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Lembrando os nossos vereadores que a gente vai votar agora o pedido de urgência, tá bom? Alguém mais vai usar a palavra? Passamos à apreciação dos pedidos de urgência especial. Aos favoráveis, a concessão da urgência especial. Permaneça como estão, os contrários se manifestem. Os pedidos de urgência especial foram aprovados. Aprovada a tramitação no regime de urgência, passamos a deliberar os projetos de lei. Está em discussão o projeto de lei número 001/2026. Pessoal, a gente vai suspender por 5 minutos para a gente fazer os pareceres da emenda do vereador Domingo, para a gente dar continuidade. Tudo bem?
Então vamos, né, pessoal? Conforme o rito regimental, deliberar-se primeiro a emenda apresentada ao projeto de lei número 001/2026. Está em discussão a emenda modificada número 001/2026, apresentada ao projeto de lei número 001/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, do município de Pirapora, Minas Gerais, de autoria do Executivo. Com a palavra, o autor da emenda, vereador Domingos, se quiser ainda, não quer usar a palavra. O projeto, a emenda continua em discussão. Se alguém quiser usar a palavra. Não havendo mais oradores, encerra a discussão da emenda. Solicito da Comissão Permanente de Legislação e Justiça a leitura do parecer. Renovo meus cumprimentos, senhor presidente. Parecer a emenda modificativa ao projeto 001/2026, Comissão de Legislação e Justiça. A comissão foi incumbida de emitir parecer sobre o projeto, a emenda modificativa 001/2026, ao projeto de lei 001/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, do município de Pirapora, Minas Gerais, de autoria do vereador Domingos Fonseca Ramos. Estudando a proposição, a comissão concluiu que o projeto não apresenta vício de legalidade ou constitucionalidade, estando em conformidade com o artigo 121, 5º do regimento interno desta Casa Legislativa. Pelo exposto no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, somos de parecer favorável à proposição. Por essa razão, opinamos que a matéria seja colocada à apreciação do plenário soberano dessa Casa. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador João Caires de Oliveira, 11 de fevereiro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça. Ademir Evangelista da Silva, presidente. Shirley Ferreira da Silva Alves, relatora. Maximiliano Ortiz de Oliveira, vogal. É o nosso parecer, senhor presidente. Solicito da assessoria jurídica a leitura do parecer. Parecer jurídico. A Câmara Municipal de Pirapora, através do seu presidente, Itamar Alves Mota, solicita parecer jurídico acerca da emenda modificativa número 001/2026, ao projeto de lei número 001/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, do município de Pirapora e de autoria do vereador Domingos Fonseca Ramos. É o breve relatório, passa a opinar. A emenda modificativa visa adequar a redação do projeto, especificamente de maneira clara e expressa, às normas que serão revogadas e observância aos princípios da segurança jurídicas e às regras técnicas legislativas. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela viabilidade jurídica da emenda modificativa. Salvo melhor juízo, esse é o nosso parecer. A emenda modificativa número 001/2026 passa para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda modificativa número 001/2026 foi aprovada. Conforme a solicitação via ofício número 02/2026, concedo a palavra ao senhor Erval Martins Júnior, presidente do Conselho do Fundeb. Bom dia a todos. Meu nome é Erval Martins Júnior, todos me conhecem como Júnior, sou presidente hoje do CACS Fundeb de Pirapora. Primeiro, agradecer, senhor presidente, a oportunidade de falar aqui, agradecer a todos os vereadores a oportunidade de falar com vocês. Eu queria destacar a importância dos conselhos de acompanhamento e controle social. E a lei do Fundeb, do CACS Fundeb, agora ela
sendo reestruturada e recompondo a sua formação, né, compondo a sua formação em acordo com a lei federal, ela é um ganho muito grande, porque um dos problemas dos conselhos é a questão da paridade, né? Então, assim, acrescentar a sociedade, as organizações da sociedade civil, né? Acrescentar os representantes, quando houver, das escolas rurais, quilombolas, indígenas, é um grande ganho para a sociedade. Eu sou um grande defensor dos conselhos de controle e acompanhamento social, e eu acredito que a lei do Fundeb, ela é um grande exemplo, tá? E eu queria destacar alguns pontos e chamar a atenção dos senhores, porque eu espero que vocês possam, no futuro, revisar a lei de outros conselhos municipais e seguir essa lei que está sendo aprovada aqui hoje em alguns aspectos. Porque eu vejo o seguinte, a gente vê falar, né, dos 3 poderes, né, o executivo, o legislativo, o judiciário. Eu tenho para mim que os conselhos de acompanhamento e controle social devem ser o 4º poder, tá? Porque é o espaço em como eu, quanto cidadão, eu hoje sou representante dos pais de alunos, eu, enquanto cidadão, tenho voz, posso participar ativamente. Então, da mesma forma que o conselho do CACS Fundeb, a presidência ela é escolhida por eleição, os representantes que são eletivos não fazem parte do poder executivo, e a gente vê que nos conselhos municipais acaba tendo uma duplicidade. A pessoa é secretária da pasta, também é presidente do conselho. Então, eu gostaria de pedir a vocês que aproveitassem essa legislação do Fundeb para que ela seja espelho para outros conselhos, para que nós, enquanto cidadãos, nós possamos ter voz, possamos deliberar as questões e trazer contribuições, porque eu acredito que o conselho ele ajuda o legislativo na fiscalização, ele ajuda o executivo validando as suas ações, né? E com isso vai desafogar também possivelmente um judiciário. Então, eu agradeço, né, esse momento de poder falar com vocês, de pedir aos vereadores que fiquem atentos às leis dos conselhos, porque é o espaço que a gente tem para a gente poder falar e se manifestar. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então vamos seguir a pauta. Só um minutinho, viu, gente? Então vamos lá. Está em discussão o projeto de lei número 001/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, do município de Pirapora, Minas Gerais, de autoria do Executivo Municipal. Agora a gente vai fazer a votação do projeto, tá, pessoal? Não havendo mais oradores, encerro a discussão da proposição. Solicito da Comissão Permanente de Legislação e Justiça a leitura do parecer. Senhor presidente, renovo aqui meus cumprimentos. Parecer ao projeto de lei 001/2026, Comissão de Legislação e Justiça. A comissão foi incumbida de emitir parecer sobre o projeto de lei 001/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, do município de Pirapora, Minas Gerais, de autoria do Executivo Municipal. Estudando a proposição com análise dos aspectos constitucionais legais, conforme previsto
no artigo 79 do regimento interno desta Casa, a comissão concluiu que o projeto não apresenta vício de legalidade ou constitucionalidade, conforme dispõe a Lei Federal 14.103/2020, que regulamenta o Fundeb. Pelo exposto, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar, somos de parecer favorável à proposição. Por essa razão, opinamos que a matéria seja colocada à apreciação do plenário soberano desta Casa. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador João Carlos de Oliveira, 11 de dezembro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça. Ademir Evangelista da Silva, presidente. Shirley Ferreira da Silva Alves, relatora. Maximiliano Ortiz de Oliveira, vogal. É o nosso parecer, senhor presidente. Solicito da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência, leitura do parecer. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar os nobres pares, cumprimentar aqui a Viviane, que é a presidente do nosso sindicato, e falar que voltamos aos nossos trabalhos com projetos tão importantes, que é a valorização dos profissionais de educação, e a quem eu quero cumprimentar, a todos que estão aqui presentes. Parecer o projeto de lei número 001/2026. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. A Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência foi incumbida de emitir parecer sobre o projeto de lei número 001/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, do município de Pirapora, de autoria do Executivo Municipal. Estudando a proposição, a comissão concluiu que o projeto não apresenta vício de legalidade. O projeto encontra amparo na Lei Federal número 14.113/2020, que regulamenta o Fundeb, combinado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei Federal número 9.394/1996. Pelo exposto no que diz respeito aos aspectos que cumprem a essa comissão analisar, somos de parecer favorável à proposição e, por essa razão, opinamos que a matéria seja colocada à apreciação do plenário soberano desta Casa Legislativa. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador João Carlos de Oliveira, 11 de fevereiro de 2026. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Shirley Ferreira, presidente. Alice Soares, relatora. Adriana Menezes, vogal. Esse é o parecer, senhor presidente. Solicito da assessoria jurídica a leitura do parecer. Parecer jurídico. A Câmara Municipal de Pirapora, através do seu presidente Itamar Alves Mota, solicita parecer jurídico acerca do projeto de lei número 001/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação do município de Pirapora e de outras providências de autoria do Executivo Municipal. É o breve relatório, passa a opinar. A proposta legislativa tem como objetivo adequar a estrutura, a composição e a competência e o funcionamento do referido Conselho às disposições da legislação federal vigente, especialmente a Lei número 14.113/2020, que regulamenta o novo Fundeb. A reestruturação, ora proposta, busca fortalecer o controle social, a transparência e a correta fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb, assegurando o Conselho atuar de forma autônoma, plural e representativa. Diante de todo o exposto, ante a ausência do vício de legalidade e constitucionalidade, o projeto de lei estará apto à apreciação e deliberação do plenário soberano dessa Casa Legislativa. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. O projeto de lei número 001/2026 passa para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto de lei número 001/2026 foi aprovado. Queria cumprimentar também a nossa presidente Viviane Sega do sindicato, juntamente com a sua amiga Leidla, e também cumprimentar o amigo Nelson da cidade de Bocaiúva, presente aqui na nossa casa. Está em discussão o projeto de lei número 002/2026,
que altera a Lei Municipal número 1973, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a criação de empresa municipal de turismo de Pirapora, Emutur, de autoria do Executivo Municipal. Com a palavra, a líder do Executivo nessa casa, vereadora Shirley Ferreira. Vai ser igual aquele. A gente vai... Senhor presidente Itamar, renovo aqui meus cumprimentos. Senhor presidente, esse projeto vem para essa casa em regime de urgência porque ele fundamenta decorrente de uma situação administrativa orçamentária. Quando nós fizemos aqui a votação do orçamento, já tinha essa previsão dentro do orçamento. É algo que dentro da lei está totalmente legalizado, os nobres edis podem verificar isso. Mas, nesse momento, existe uma exigência legislativa imediata para assegurar a regularidade da gestão pública e a continuidade dos serviços desempenhados pela referida entidade. A Emutur passou a constituir unidade orçamentária integrante da estrutura do próprio município, deixando de figurar como mera beneficiária de repasses por meio de subvenção social. Nessa nova configuração, os recursos destinados à Emutur assumem a natureza de transferência orçamentária do odécimo interno, incompatível com o regimento jurídico anterior. Caso a entidade permanecesse sobre a configuração sobre a configuração antiga, não haveria harmonização com a organização administrativa municipal. Diante disso, há uma necessidade de adequação promovida pelo projeto de lei, que consolida a Emutur como empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao município. É medida indispensável para permitir a regularidade de repasses financeiros. A manutenção da situação atual inviabiliza juridicamente a transferência de recursos na forma exigida pelo novo enquadramento orçamentário e que poderá ocasionar grave prejuízo à administração pública, especialmente quanto ao pagamento da folha salarial dos servidores e colaboradores da Emutur. Diante disso, ressaltamos que neste mês de fevereiro, período que é intensa movimentação turística, carnaval, notadamente em razão de festividades do carnaval, nós precisamos desses eventos culturais e precisamos de tais colaboradores. A atuação plena e organização da Emutur é essencial para o planejamento, execução, suporte das atividades turísticas, culturais e logísticas. Portanto, o regimento de urgência justifica-se pela necessidade imediata de adequação jurídica orçamentária, pela preservação da continuidade administrativa e pelo interesse público evidente envolvendo a matéria. Diante disso, nós pedimos aos nobres edis a aprovação deste projeto em regime de urgência, uma vez que tais servidores e colaboradores precisa ser beneficiados com a folha de pagamento este mês. Obrigada, senhor presidente. Tenham todos um bom dia. Pessoal, alguém quer discutir sobre a questão da emenda? Então, a gente vai votar a primeira emenda, depois a gente volta para o projeto, beleza? Não havendo mais oradores, encerra a discussão da emenda. Solicito da Comissão Permanente de Legislação e Justiça a leitura do parecer. Com a palavra, a vereadora, líder do Executivo, vereadora Shirley. Renovo os cumprimentos, senhor presidente. Parecer a emenda modificativa ao projeto de lei
002/2026. Comissão de Legislação e Justiça. A comissão foi incumbida de emitir parecer sobre a emenda modificativa 001/2026 ao projeto de lei 002/2026, que altera a Lei Municipal 1973, de dezembro de 2008, que dispõe sobre a criação de Empresa Municipal de Turismo de Pirapora, EMUTUR, de autoria do Executivo Municipal. Estudando a proposição, a comissão concluiu que o projeto não apresenta vício de legalidade ou constitucionalidade, estando em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal. Pelo exposto, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a essa comissão analisar, somos de parecer favorável à proposição. Por essa razão, opinamos que a matéria seja colocada à apreciação do plenário soberano dessa Casa Legislativa. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador João Caires de Oliveira, 11 de fevereiro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça, Ademir Evangelista, presidente. Shirley Ferreira da Silva Alves, relator. Maximiliano Ortiz de Oliveira, vogal. É o nosso parecer, senhor presidente. Solicito da assessoria jurídica a leitura do parecer. Com a palavra, a doutora Poliana. Parecer jurídico. A Câmara Municipal de Pirapora, através do seu presidente Itamar Alves Mota, solicita parecer jurídico acerca da emenda modificativa número 001/2026 ao projeto de lei número 002/2026, que altera a Lei Municipal número 1973, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a criação da Empresa Municipal de Turismo de Pirapora, EMUTU, de autoria do Executivo Municipal. É o breve relatório, passa a opinar. Nos termos da técnica legislativa e em observância aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da clareza normativa, é plenamente admissível a apresentação da emenda modificativa para sanar vícios formais e materiais, sobretudo para a inovação substancial do texto. Diante de todo exposto, a conclusão desse parecer é pela legalidade e juridicidade da emenda modificativa, estando apta a submetida à apreciação e deliberação do plenário soberano dessa Casa. Salvo melhor juízo, esse é o nosso parecer. A emenda modificativa número 001/2026 passa para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda modificativa número 001/2026 foi aprovada. Está em discussão o projeto de lei número 002/2026, que altera a Lei Municipal número 1973, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a criação de Empresa Municipal de Turismo de Pirapora, EMUTU, de autoria do Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Domingos, do INSS. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos. Primeiro, senhor presidente, gostaria de dizer que tanto pedi ao Executivo para colocar no portal da transparência o EMUTUR, finalmente foi colocado. Agora nós já temos informações, apesar de estar ainda desatualizada, mas é um passo importante para que a população e nós, vereadores, possamos acompanhar a aplicação das receitas e das despesas dessa empresa municipal. Uma coisa importante, senhor presidente, em relação a essa lei, que a lei anterior, ela fala que o salário do diretor-presidente da fundação seria equiparado ao secretário adjunto. O que ocorreu? Eu falei, não, então eu vou pesquisar aqui para ver como é que está o salário do diretor-presidente. O salário do diretor-presidente, na remuneração que tirei aqui referente ao mês 11 de 2025, no portal da transparência, já está equiparado ao salário do secretário. Então, já vem pagando o diretor-presidente uma remuneração equivalente ao salário do secretário e não do secretário adjunto. Então, é importante a gente observar
que, se aprovada essa lei, ela teria validade a partir da data de sua publicação. Mas o diretor-presidente já vem recebendo esse salário desde 2025. É de se estranhar. Para mim não é surpresa, porque a assessoria jurídica da própria Motur, que lá tem também assessoria jurídica, poderia ter sanado essa pendência, que é realmente muito importante, na época própria. Eu vou votar contrário a esse projeto, porque o diretor-presidente já está recebendo salário equivalente ao secretário desde 2025. Nós temos aqui na lei que fala que o prefeito que nomeia o diretor-presidente. Mas o que nós temos vendo, nós estamos vereador, nós ouvimos as coisas boas e as coisas ruins da população. Tem os elogios e as críticas. E hoje nós temos aqui, aproveitando que o projeto se fala sobre a Emotur, é sobre o diretor-presidente. Eu tenho ouvido muita reclamação, não só da sociedade, da população, e também de alguns servidores, pedindo a exoneração do presidente da Emotur. Então, eu sempre digo, essa demissão é privativa do prefeito. Então, cabe ao prefeito contratar ou exonerar. É uma prerrogativa do Poder Executivo. Então, nós, vereadores, ouvimos essas reclamações da população. Então, se o prefeito acha que o secretário está fazendo bem para o turismo de Pirapora, mantém ele lá, tudo bem. Eu até fiz um ofício, senhor presidente, aproveitando aqui o debate, porque no carnaval passado não tinha arquibancada, não tinha iluminação e não tinha ornamentação. Aí eu fiz um ofício ao Poder Executivo, sugerindo a colocação de arquibancadas, ornamentação e iluminação na avenida para o carnaval. A resposta que recebi é que não teve tempo hábil para licitar, mas teve tempo hábil para contratar as bandas, teve tempo hábil para contratar o palco. Então, Vossa Excelência também, que é carnavalesco, faz parte de um clube carnavalesco, poderia, com o contato que Vossa Excelência tem como presidente desta casa, que nos representa, poderia estar vendo com o prefeito para que colocasse as arquibancadas. Por quê? Para dar conforto à população que vai lá assistir o carnaval. Então, senhor presidente, eu fico muito triste em relação a esse projeto aqui, que chega nesta casa simplesmente para aprovar, porque o diretor-presidente já vai receber desse salário de equiparado ao secretário desde 2005. Não estou inventando nada, está aqui no portal da transparência. Essas são as minhas considerações, e esse projeto eu vou votar contra. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Marcelo. Bom dia a todos, novos pares, mesa diretora, ao público que se faz presente. Eu ouvi atentamente a fala do nobre colega Domingos. Concordo com ele com a questão que foi dita aqui, quando foi cobrado o portal Transparência, mesmo que desatualizado, é necessário esse portal estar à disposição da comunidade dessa casa. Eu só vou discordar do nobre colega Domingos num ponto, em votar contra o projeto. Porque se está errado, se o diretor já percebe esses vencimentos há um tempo, isso tem que ser provocado com a justiça, certo? Todos nós concordamos com isso. As responsabilidades são imputadas a quem cometeu erros, isso em qualquer segmento, não só o político. Mas essa casa, como é uma casa de leis, ela tem que corrigir a lei. Se a lei vigente faz referência ao salário de diretor de um cargo que não existe, nós temos que corrigir. Nós temos que corrigir. Porque senão o erro que estava em 2005 irá se prolongar para os anos subsequentes.
Então, essa casa tem, sim, que votar a alteração dessa lei, que faz referência, analogia ao salário de um secretário, porque o adjunto não existe mais no município. Se vai colocar como secretário com outro cargo, é o que consta aqui no projeto. Mas a correção ela deve ser feita. Nós não podemos permanecer no erro. Agora, como foi dito aqui, realmente o é, que vem percebendo esses valores sem atualização da lei, aí é uma responsabilidade jurídica que pode ser imputada aos responsáveis. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores, encerra a discussão da proposição. Solicito da Comissão Permanente de Justiça e Legislação, leitura do parecer. Renovo os cumprimentos, senhor presidente. Parecer ao projeto de lei número 002/2026, Comissão de Legislação e Justiça. A comissão foi incumbida de emitir parecer sobre o projeto de lei 002/2026, que altera a lei municipal de número 1973, de 10 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a criação da empresa municipal de turismo Pirapora e Mutum, que é da autoria do Executivo Municipal. Estudando a proposição com análise dos aspectos constitucionais legais, conforme previsto no artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, a comissão concluiu que o projeto não apresenta vício de legalidade ou constitucionalidade, estando em consonância com o artigo 173 da Constituição Federal. Pelo exposto no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, somos de parecer favorável à proposição. Por essa razão, opinamos que a matéria seja colocada à apreciação do plenário soberano desta Casa. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador João Carlos de Oliveira, 11 de fevereiro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça, Ademir Evangelista Silva, presidente, Chile Ferreira Silva Alves, relatora, Maximiliano Ortiz de Oliveira, vogal. É o nosso parecer, senhor presidente. Solicito da assessoria jurídica leitura do parecer. Parecer jurídico. A Câmara Municipal de Pirapora, através do seu presidente Itamar Alves Mota, solicita parecer jurídico acerca do projeto de lei número 002/2026, que altera a Lei Municipal número 1973, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a criação da Empresa Municipal de Turismo de Pirapora, Emutu, de autoria do Executivo Municipal. É o breve relatório, passa a opinar. O projeto estabelece que o cargo de presidente da Emutu será de livre nomeação e exoneração do prefeito municipal, com vencimento equivalente ao do secretário municipal, que dispõe acerca da natureza também jurídica da entidade, que define-se como empresa pública com personalidade jurídica de direito privado vinculada ao gabinete do prefeito, dotada de patrimônio próprio e autônoma administração, técnica e financeira. A criação e organização da empresa pública municipal encontra-se respaldo no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que exige autorização legislativa específica para sua instituição. A definição da Emutur como empresa pública com personalidade jurídica de direito privado está em consonância com o artigo 173 da Constituição Federal, devendo sua atuação observar o regimento jurídico próprio das entidades da administração indireta. Diante de todo exposto, ante a ausência do vício de legalidade ou constitucionalidade, o projeto de lei estará apto a ser submetido à apreciação e deliberação do plenário soberano dessa Casa Legislativa. Salvo melhor juízo, esse é o nosso parecer. O projeto de lei número 002/2026 passa para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto de lei número 002 foi aprovado com voto contrário do vereador Domingos do INSS. Está em discussão o projeto de lei número 003/2026, que concede reajuste salarial aos profissionais do magistério, município de Pirapora, Minas Gerais, e de outras providências de autoria do Executivo Municipal. Com a palavra, a líder do Executivo nessa casa, vereadora Sheila Ferreira.
Senhor presidente, renovo aqui meus cumprimentos. Senhor presidente, hoje nós entramos com esse projeto aqui em regime de urgência, porque, conforme eu tinha falado aqui anteriormente, nós fizemos essa reunião extraordinária pelo fato de que existem muitos servidores, inclusive servidores do magistério, servidores públicos, que precisam desse reajuste para que esse aumento caia em folha ainda esse mês. Então, esse é o motivo da urgência. E esse reajuste acima mencionado é um percentual estabelecido pela revisão do piso nacional do magistério, conforme a portaria 82/2026, de 30 de janeiro de 2026, do Ministério do Estado da Educação, bem como a medida provisória 1334, de 21 de janeiro de 2026, chegando assim ao percentual de 5,4%. Observando também em tempo oportuno, de acordo com o artigo 17 da LRF, em que se tratando do reajuste da remuneração de pessoal, do qual se trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Ato proposto pela dispensa e apresentação estimado do impacto financeiro, orçamentário financeiro. Por esse motivo, senhor presidente, esse projeto hoje está em regime de urgência e pedimos que os nobres edis o aprovem para que os nossos professores o recebam. Obrigada pela oportunidade. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Domingos. Renovo meus cumprimentos, senhor presidente. Senhor presidente, sabemos que esse projeto de lei é um aumento institucional que vem lá, já autorizado pelo Poder Executivo Central, Governo Federal, de 5,4%, e que a gente está aqui, nós estamos aqui realmente, sabemos que poderia ser, o governo poderia dar mais, mas é o que está no orçamento que pode atender só os 5,4%. Então, eu vou ser favorável ao projeto, sabendo da necessidade de cumprir a legislação federal em relação aos profissionais do magistério do nosso município. E nós temos aqui o representante aqui do sindicato, do Sindipira, e aquele acordo que foi feito ano passado, que será pago agora, acho que em março ou abril. Quer dizer, é muito importante também que já está no orçamento e que vai ser pago também para os servidores municipais. Então, senhor presidente, eu sou favorável a esse projeto, uma vez que veio de interesse aos professores dos nossos municípios e aos servidores. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, encerra a discussão da proposição. Solicito da Comissão Permanente de Legislação e Justiça leitura do parecer. Renovo meus cumprimentos, senhor presidente. Parecer o projeto de lei 03/2026, Comissão de Legislação e Justiça. A comissão foi incumbida de emitir parecer sobre o projeto de lei 003/2026, que concede o reajuste salarial aos professores do magistério do município de Pirapora e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Estudando a proposição ao projeto apresentada pelo Executivo, com análise dos seus aspectos constitucionais legais, conforme previsto no artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, a comissão concluiu que o projeto tem sustentação jurídica do artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal, conforme a portaria MEC número 82, de 30 de janeiro de 2026, do Ministério do Estado, Ministro de Estado da Educação. Saúde não, gente. Falo demais de saúde, é por isso.
Pelo exposto no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, somos de parecer favorável à proposição. Por essa razão, opinamos que a matéria seja colocada à apreciação do plenário soberano desta Casa, a nosso parecer. Sala das Comissões, vereador João Caires de Oliveira, 11 de fevereiro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça, Ademir Evângelo da Silva, presidente. Shirley Ferreira da Silva Alves, relatora. Maximiliano Ortiz de Oliveira. É o nosso parecer, senhor presidente. Solicito da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, leitura do parecer. Com a palavra, a vereadora Alice Preta. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos. Parecer o projeto de lei número 003/2026, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas foi incumbida de emitir parecer sobre o projeto de lei número 003/2026, que concede reajuste salarial aos profissionais do magistério do município de Pirapora e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Estudando a proposição do ponto de vista jurídico-orçamentário, a comissão concluiu que o projeto não apresenta vícios, estando em conformidade com a portaria do MEC número 82, de 30 de janeiro de 2026, do Ministro de Estado da Educação. Cumpre destacar-se que, conforme dispõe o inciso 6 do artigo 17 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, nas hipóteses de reajustamento de remuneração de pessoal que se refere no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, não se exige a apresentação de estimativa de impacto orçamentário financeiro, razão pela qual o presente ato encontra-se dispensado de tal providência. Pelo exposto, somos de parecer favorável ao projeto e, por esta razão, colocamos a matéria à apreciação do plenário soberano desta Casa Legislativa. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador João Caires de Oliveira, 11 de fevereiro de 2026. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Leandro Rios, presidente. Alice Soares, relatora. José Ginaldo Vogal. Esse é o parecer, senhor presidente. Solicito da assessoria jurídica, leitura do parecer. Parecer jurídico. A Câmara Municipal de Pirapora, através do seu presidente, Itamar Alves Mota, solicita parecer jurídico acerca do projeto de lei número 003/2026, que concede reajuste salarial aos profissionais do magistério do município de Pirapora e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. É o breve relatório, passa a opinar. O presente projeto de lei tem como finalidade conceder reajuste linear à tabela salarial do magistério municipal em conformidade com o piso nacional do magistério, índice de 5,4%. O reajuste acima mencionado será concedido no percentual estabelecido para revisão do piso nacional do magistério, conforme portaria do MEC número 82, de 30 de janeiro de 2026, do Ministro de Estado da Educação. Vale destacar que o referido projeto trata-se de aumento de despesa de caráter contínuo. O ato proposto dispensa a apresentação de impacto orçamentário financeiro, em atendimento ao ditame previsto no parágrafo 6º do artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante de todo exposto, a conclusão desse parecer pela legalidade e juridicidade do projeto de lei, estando apta a ser submetida à apreciação e deliberação do plenário soberano dessa Casa Legislativa. Salvo melhor juízo, esse é o nosso parecer. O projeto de número 003/2026 passa para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto de lei número 003/2026 foi aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de número 004/2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder revisão geral anual aos servidores públicos e de outras providências de autoria do Executivo Municipal. Com a palavra, a líder do Executivo nessa casa, a vereadora Shirley Ferreira. Renovo meus cumprimentos, senhora presidente. Senhora presidente, este reajuste
é referente ao índice do IPCA, o reajuste anual aos servidores públicos municipais, de 4,26%, que consiste, segundo o IBGE, acumulado ao IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, para o ano 2025. Cabe ressaltar ainda que a concessão da revisão aos cargos comissionados dos agentes do Poder Público Executivo encontra amparado nas leis municipais 1782/2005, alterada pela Lei Municipal 2362/2018 e do número 2443/2021. Tendo ainda a sua legalidade amplamente reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, súmula 73 do TCE Minas Gerais, e o Supremo Tribunal Federal, STF, AG, RG, recurso extraordinário 731/221. Observe-se também, senhora presidente, que o oportuno ao acordo do artigo 6º, 17 da LRF, se tratando do reajuste de remuneração de pessoal, que se trata do inciso 10º do artigo 37 da Constituição. O ato proposto dispensa a apresentação de estima ao impacto orçamentário financeiro. Assim, senhora presidente, nós pedimos aos nobres edis que hoje nós estamos aqui para votar esse importante projeto para que os nossos servidores municipais, já este mês de fevereiro, recebam este reajuste salarial. Muito obrigada pela oportunidade. Não havendo mais oradores, encerro a discussão da proposição. Solicito da Comissão Permanente de Legislação e Justiça a leitura do parecer. Renovo meus cumprimentos, senhora presidente. Parecer ao projeto de lei 004/2026, Comissão de Legislação e Justiça. A comissão foi incumbida de emitir parecer sobre o projeto de lei 004/2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder revisão geral anual aos servidores públicos e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Estudando a proposição ao projeto apresentada pelo Executivo, com análise dos aspectos constitucionais legais, conforme previsto no artigo 79 do Regimento Interno desta Casa, a comissão concluiu que o projeto tem sustentação jurídica no artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal e do artigo 114 do inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Pelo exposto, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, somos de parecer favorável à proposição. Por essa razão, opinamos que a matéria seja colocada à apreciação do plenário soberano desta Casa, é o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador João Carlos de Oliveira, 11 de fevereiro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça, Ademir Evangelista da Silva, presidente, Shirley Ferreira Silva Alves, relatora, Maximiliano Ortiz de Oliveira, vogal. É o nosso parecer, senhora presidente. Solicito da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, leitura do parecer. Renovo meus cumprimentos, senhor presidente. Parecer o projeto de lei número 004/2026, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas foi incumbida de emitir parecer sobre o projeto de lei número 004/2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder revisão geral anual aos servidores públicos e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Estudando a proposição do ponto de vista jurídico orçamentário, a comissão concluiu que o projeto não apresenta vícios, estando em conformidade com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e o artigo 114, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Destaca-se o presente projeto dispensa a apresentação de estimativa do impacto financeiro, conforme dispõe o inciso 6º do artigo 17 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo exposto, somos de parecer favorável ao projeto e, por essa razão, colocamos a matéria à apreciação do plenário soberano desta Casa Legislativa. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador João Carlos de Oliveira, 11 de fevereiro de 2026. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Leandro Rios, presidente. Alice Soares, relatora. José Ginaldo, vogal. Esse é o parecer, senhor presidente.
Solicito da assessoria jurídica a leitura do parecer. Parecer jurídico. A Câmara Municipal de Pirapora, através do seu presidente Itamar Alves Mota, solicita parecer jurídico acerca do projeto de lei número 004/2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder revisão geral anual aos servidores públicos e dá outras providências, da autoria do Executivo Municipal. É o breve relatório, passa a opinar. O presente projeto de lei visa conceder a revisão geral anual dos servidores públicos municipais, ativos e inativos da administração direta e autárquicas, bem como os vencimentos dos cargos comissionados do Poder Executivo, no percentual de 4,26%, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. Sendo assim, a revisão geral anual prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal deve ser implementado por lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo. No outro giro, a revisão geral anual, assegurada constitucionalmente para a remuneração dos servidores públicos, pode ser concedida observando o artigo 114, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Diante de todo exposto, a conclusão desse parecer é pela legalidade e juridicidade do projeto de lei, estando apta a ser submetida à apreciação e deliberação do plenário soberano dessa Casa. Salvo melhor juízo, esse é o nosso parecer. O projeto de lei número 004/2026 passa para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto de lei número 004/2026 foi aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei número 005/2026, que concede a revisão geral anual dos servidores do Poder Legislativo e de autoria da mesa diretora. Com a palavra, a vereadora Alice Preta. Renovo meus cumprimentos, senhor presidente. A revisão anual que trata do artigo 37 do inciso 10 da Constituição Federal será concedido percentual de 4,26% referente ao ano de 2025 de todos os servidores ocupantes do quadro de provimento efetivo, comissionados e contratados, ativos e inativos do Poder Legislativo de Pirapora. A percentual se trata do caput desse artigo, deverá ser calculado o respectivo vencimento, a básico dos servidores públicos a partir do mês de janeiro de 2026. No artigo 37 do inciso 10 da Constituição Federal de 88, garante aos servidores e aos membros do Poder Legislativo a revisão anual em suas remunerações a ser realizada sempre na mesma data, sem distinção de índice, cabendo à Câmara Municipal a iniciativa da lei. Cumprindo a determinação constitucional, segue o projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores. Não havendo mais oradores, encerra a discussão da proposição. Solicito da Comissão Permanente de Legislação e Justiça a leitura do parecer. Renovo meus cumprimentos, senhor presidente. Parecer ao projeto de lei 005/2026. Comissão de Legislação e Justiça. A comissão foi incumbida de emitir parecer sobre o projeto de lei 005/2026, que concede revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Legislativo, de autoria da mesa diretora. Estudando a proposição ao projeto apresentada pelo Executivo, com análise dos aspectos constitucionais legais, conforme previsto no artigo 79 do Regimento Interno dessa Casa, a comissão concluiu que o projeto tem sustentação jurídica do artigo 37 do inciso 10 da Constituição Federal, do artigo 114 do inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Pelo exposto no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, somos de parecer favorável à proposição. Por essa razão, opinamos que a matéria seja colocada à apreciação do plenário soberano desta Casa. É o nosso parecer.
Sala das Comissões, vereador João Carlos de Oliveira, 11 de fevereiro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça, Ademir Evangelho da Silva, presidente. Shirley Ferreira da Silva Alves, relatora. Maximiliano Ortiz de Oliveira, vogal. É o nosso parecer, senhor presidente. Solicito à Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, leitura do parecer. Vereadora Alice Preta. Renovo meus cumprimentos. Parecer o projeto de lei número 005/2026, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas foi incumbida de emitir parecer sobre o projeto de lei número 005/2026, que concede revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Legislativo, de autoria da mesa diretora. Estudando a proposição do ponto de vista jurídico-orçamentário, a comissão concluiu que o projeto não apresenta vícios, estando em conformidade com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e o artigo 114, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Destaca-se que o presente projeto de lei dispensa a apresentação de estimativa do impacto financeiro, conforme dispõe o inciso 6º do artigo 17 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, ressalta que foi juntado ao projeto o impacto orçamentário e financeiro, demonstrando cautela e transparência na gestão pública. Pelo exposto, somos de parecer favorável ao projeto e, por essa razão, colocamos a matéria à apreciação do plenário soberano desta Casa Legislativa. É o nosso parecer. Sala das Comissões, vereador João Carlos de Oliveira, 11 de fevereiro de 2026. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Leandro Rios, presidente. Alice Soares, relatora. José Ginaldo Vogal. Esse é o parecer, senhor presidente. Solicito da assessoria jurídica a leitura do parecer. Parecer jurídico. A Câmara Municipal de Pirapora, através do seu presidente Itamar Alves Mota, solicita parecer jurídico acerca do projeto de lei número 005/2026, que concede revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Legislativo, de autoria da mesa diretora. É o breve relatório, passa a opinar. O presente projeto de lei visa conceder revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo no percentual de 4,26%, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. O artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, dispõe que a remuneração dos servidores públicos só poderá ser fixado ou alterado por lei específica, observando a iniciativa privada de cada caso, assegurando a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Ademais, a revisão geral é assegurada também aos servidores públicos no artigo 114, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Diante de todo exposto, a conclusão desse parecer pela legalidade e juridicidade do projeto de lei, estando apta a ser submetido à apreciação e deliberação do plenário soberano dessa Casa Legislativa. Salvo melhor juízo, esse é o nosso parecer. O projeto de lei número 005/2026 passa para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto de lei número 005/2026 foi aprovado por unanimidade. Pessoal, antes de encerrar essa sessão, a gente vai pedir um minuto de silêncio, né, pelo passamento da irmã da servidora Deisiane, a assessora do vereador Tom, que Deus o levou na semana passada. Então, a gente vai pedir um minuto de silêncio em homenagem a Josiane Gonçalves, irmã da nossa servidora Deisiane. Que Deus possa confortar o coração de toda a família. Agradeço a presença dos vereadores, o trabalho dos servidores e o público presente. E nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Pirapora, declaro encerrada a sessão.
Tenha uma boa tarde, que Deus abençoe a todos.